Bom dia, nós estamos iniciando nesta manhã a nossa escola dominical. E eu convidaria a todos para abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos. E nós vamos ler o Salmo 42, o versículo 1. Salmo 42, o versículo 1. A palavra de Deus nos diz: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Vamos orar. Senhor, como é bom nós estarmos na tua presença nesta manhã, lemos a tua palavra e rogamos que ela fale ao nosso coração e que o Senhor me use para dar o alimento ao teu povo. Agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Na atualidade, tanto no Brasil quanto em nível internacional, a humanidade está a ansiar pela presença de Deus. Há uma necessidade enorme dele na vida das pessoas. E todos estão descobrindo um recurso fundamental na nossa vida, que é a oração. E ela tem sido usada por pessoas de grandes posses, por pessoas de poucos recursos, por pessoas de grandes conhecimentos, pessoas com pouco conhecimento. Todos estamos descobrindo o poder da oração nas suas vidas. E nesta manhã eu gostaria que nós pensássemos nela, nesse seguinte tema: a disciplina da oração. Por que pensar na disciplina da oração? Vamos descobrir isso com alguns personagens cristãos que fizeram dela o recurso fundamental para a sua vida espiritual. O primeiro deles foi o monge agostiniano Martinho Lutero, que depois se transformou no reformador. E há uma frase do seu livro que gostaria de retratá-la aqui agora. Ele dizia: tenho tanto que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. Estava a ler também a vida de John Wesley em português. E há um destaque grande ali no seu livro. E coloquei nesse slide para que pensássemos também nesta manhã. Deus nada faz senão em resposta à oração. E o que me chamou a atenção no livro dele é que ele tinha convicção e ele devotava, ele gastava diariamente 2 horas nesse exercício sagrado. Um outro personagem que me chamou bastante atenção é o David Brainerd. Ele trabalhou com os índios norte-americanos e ele levou a mensagem do amor de Deus a eles. E lá no seu livro ele destaca a seguinte verdade: gosto de estar sozinho em meu chalé, onde posso passar bastante tempo em oração. Também o missionário cristão, o John Hyde, que trabalhou na Índia. E ele fez do seu trabalho ali como cristão, a pregar o amor de Deus, a característica dele era a oração. E ele recebeu até o apelido na Índia, Hyde que ora. E na própria palavra de Deus, o salmista, o grande rei Davi, ele buscava esse recurso. E lá no Salmo 63, no versículo 1, a palavra de Deus nos diz: ele fazia suas preces de madrugada. O que está acontecendo atualmente em todo o mundo, as pessoas estão a orar nas madrugadas, a orar de manhã, a orar nas horas do almoço, na hora do jantar e às noites antes de dormir, porque elas estão percebendo como esses homens, personagens que viveram em suas épocas e foram fortalecidos por Deus através da oração. E Davi coloca muito bem nesse texto sagrado a importância dela na sua vida. E ele diz: ó Deus,
Tu és o meu Deus, ansiosamente te busco. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Parece até que está a falar dos nossos dias, desses dias tão tristes, com a pandemia que assola todo o mundo. E reflete o quanto a humanidade está a sentir o mesmo desejo do salmista Davi. Por isso, eu gostaria de, nesta manhã, questionar a todos nós. Tem um tempinho para orar? O ano, na verdade, tem 8.660 horas. E a pergunta que eu faço a todos nós, nesta manhã, na escola dominical, é: destes 8.660 horas, quanto tempo o cristão passa em oração? O quanto tempo você tem passado em oração? Eu acredito que nesse momento histórico da humanidade, em que enfrentamos a pandemia do Covid-19, todas as pessoas estão a gastar muito mais tempo em oração. Tenho conversado com os meus amigos, com conhecidos, com parentes, e tenho visto também nas redes sociais o quanto as pessoas estão em oração. Eu tenho a absoluta certeza que o tempo nosso de oração, nesse momento histórico, aumentou sensivelmente. Mas a pergunta que eu quero fazer nesta manhã a todos nós, no nosso primeiro ponto de meditação, na disciplina da oração, é: o que é orar? E muitos têm questionado a minha pessoa, o que é orar? E aí está para nós a definição. A oração, na verdade, é a nossa comunhão e dependência de Deus. Nós não somos nada sem o Senhor Deus. A humanidade tem esquecido, tem deixado a sua vida espiritual de lado. E nesse momento agora está começando a resgatá-la, principalmente como um recurso fundamental para o seu desenvolvimento espiritual, para o seu fortalecimento espiritual, que é a comunhão. E a humanidade está agora a aprender que ela depende totalmente de Deus. Por isso, é importante agora, o que é orar? É abrir o nosso coração para Deus, conversar com Ele diariamente. Nós temos uma grande disponibilidade agora, principalmente nós que estamos em isolamento social, de passar horas diariamente na companhia, na comunhão com Deus. Isso acontece através da oração porque ela estabelece entre nós e Deus uma comunhão tremenda. E é importante sempre, quando nós fazemos a nossa oração, nós nos abrimos com Deus, nós colocamos diante de Deus o nosso louvor, a nossa adoração, nós confessamos os nossos pecados e nós agradecemos a Deus, pedimos a Deus e intercedemos. Sempre é importante estar a colocar em nome de Jesus, porque é através de Jesus Cristo, através dele, que foi aberto o caminho para o céu. Jesus Cristo no Evangelho de João nos diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E esse caminho foi aberto. E hoje, através de Jesus Cristo, eu posso abrir meu coração diante de Deus, falar com Ele, sentir o poder dele na minha vida. Mas vejam bem, a minha irmã foi muito sábia quando ela estava a preparar os slides para eu fazer essa meditação. E ela colocou no meio dos slides, nessa parte da meditação, essa colocação fundamental, e gostaria que todos guardassem no seu coração. Nós devemos orar antes de fazer algo, e quando nós vamos realizar algo, primeiramente nós temos que mostrar a nossa dependência de Deus, e nós o fazemos através da oração. Orar depois de fazer é gratidão. Não importa se Deus responderá sim ou não, o importante é saber que Ele ouviu a minha oração. E eu sou grato porque eu tenho um Deus Todo-Poderoso que está atento à minha vida, está atento ao meu caminhar, e eu agradeço
Por quê? Porque orar sempre é comunhão. E nos dias atuais, mais do que nunca, nós temos um inimigo invisível. Nós não sabemos onde ele está, que é o Covid-19. E nessas horas nós precisamos realmente andar em comunhão com Deus para que Ele nos proteja, que Ele nos guarde, que Ele nos dê a capacitação para enfrentar essa pandemia que está diante de nós. Ela começou na China e ela chegou até o Brasil. Pense nisso com carinho. Orar antes de fazer algo é dependência. Orar depois de fazer é gratidão. E orar sempre é comunhão. Nós vejamos bem também, em primeiro lugar, que Jesus, ou melhor, em primeiro lugar, o que é orar. Em segundo lugar, nosso Salvador Jesus Cristo nos orientou. Ele orientou os cristãos. Na verdade, era seu estilo de vida. Jesus Cristo não fazia nada sem estar em oração. Os seus discípulos encontraram muitas vezes nas madrugadas orando, e mesmo antes de ir para o Calvário, ele estava ali em oração, porque era seu estilo de vida. Nós percebemos muito bem isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, o versículo 35. E nesse momento, Jesus Cristo estava a orar. E um momento do dia que ele mais agradava-se a estar em oração era a madrugada. E aí o texto nos diz: de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Eu não sei qual tem sido o momento da sua vida, não importa. Pode ser as madrugadas, de manhã, à tarde, à noite. O importante é estar em comunhão com Deus. E o próprio Filho de Deus nos deu esse exemplo aí, de que ele tinha uma disciplina. Nós percebemos que ele gostava das madrugadas. Não tem problema orar. O importante é você ter aquele momento a sós com Deus, para o seu fortalecimento espiritual. Mas vejam bem, o estilo de vida de Jesus nos ensina, e ele tinha uma motivação para fazer a oração. E nós aprendemos isso lá no Evangelho, segundo Mateus, o capítulo 6, do versículo 5 a 6. E a palavra de Deus nos diz qual é a nossa motivação para estar em oração, segundo o exemplo de Jesus Cristo. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Olha aí agora a colocação do versículo 6. Mas tu, quando orares, olha a orientação, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aprendemos aí a importância de colocar o nosso coração diante de Deus. E fundamentalmente é que Ele ouça a nossa oração. Não há interesse que as pessoas ouçam a nossa oração, porque aquele que pode responder às nossas orações é o Senhor Deus. E ali Ele há de ouvir o nosso coração totalmente devotado a Ele, ali em secreto, em comunhão, em intimidade com Ele. Mas aprendemos também que, além da motivação ensinada por Jesus Cristo, no segundo momento da nossa meditação, qual seria o conteúdo da oração? E no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 7 a 8, ele nos diz, ele nos ensina que ela não deve ser reduzida ao mero do jogo de pedir e receber. Oração não é algo para eu pedir e receber. Não é um negócio que eu faço com Deus. Não é uma troca que eu faço com Deus. Orar é o que seria? Orar é uma expressão de dependência, a fim de obter maior confiança. Quando nós estamos em oração, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, Deus, ali, de joelhos dobrados, deitado, em pé, em qualquer lugar. Quando nós colocamos diante de Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades,
após a oração nós sentimos uma confiança cada vez maior, porque o único que pode resolver todos os nossos problemas, principalmente agora, nesse momento da pandemia em nível mundial, o único que pode solucionar esse problema para nós é o nosso Deus. Mesmo os nossos cientistas, as previsões para uma vacina podem demorar 1 ano, 3 meses, 2 anos, nós não sabemos. Mas o Senhor Deus pode automaticamente resolver o nosso problema. E nós temos certeza que Ele vai solucionar o nosso problema, porque Ele nunca nos desamparou. Se olharmos para o museu da nossa vida, em todas as épocas, enfrentamos dificuldades, problemas, pareciam insolúveis, mas o Senhor Deus nos deu sempre a solução para eles. E nesse texto, nós passamos a entender mais profundamente, quando nós estamos em oração e passamos a desenvolver a nossa confiança cada vez maior em Deus, e Ele nos diz: e orando, não useis em vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo que seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. É tão gostoso nós estarmos ali sabendo: eu vou colocar diante de Deus a minha vida, eu vou louvar a Deus, eu vou agradecer a Deus, eu vou interceder, eu vou pedir, mas eu sei que Deus já sabe da minha oração, sabe da minha necessidade, da minha carência. Aprendemos também que há um modelo da oração, ensinado pelo próprio Senhor Jesus. No mesmo Evangelho, no capítulo 6, do versículo 9 a 13, ele passa a nos orientar como seria o modelo da oração. E ele fala para nós ali, primeira coisa: Pai nosso que está nos céus. É tão bom saber que eu tenho um Pai que está nos céus, um Pai que cuida, vela pela minha vida, pelas nossas vidas. E é importante lembrar: santificado seja o teu nome. A pessoa mais importante da minha vida, a pessoa que eu tenho que dar reverência, a pessoa que eu tenho que dar respeito, Ele é um Deus santo. Eu tenho que procurar ter uma vida santa, uma vida agradável, uma vida limpa, uma vida séria, uma vida íntegra diante dele, porque eu estou a santificar o seu nome quando estou a orar. E aí ele coloca: venha o teu reino. É maravilhoso quando o reino de Deus será totalmente implantado. Nós esperamos a vida do reino completo com a volta de Jesus. Mas a partir do instante que Cristo entra no meu coração, quando Ele habita em mim, eu já faço parte do reino de Deus. Eu já passo a usufruir das bênçãos de Deus. E Ele nos diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O importante quando nós realizamos as nossas orações, fazemos as nossas orações, não é para fazer a nossa vontade, mas é para fazer a vontade de Deus. Porque quando há a bênção de Deus, eu tenho uma vida agradável, eu estou diante dos projetos de Deus para a minha vida. Isso é fundamental. E Ele coloca na oração: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Nós sabemos que os filhos de Deus, os justos, o Senhor jamais deixa de faltar o pão para as suas necessidades. O próprio salmista Davi diz: fui moço e agora sou velho, mas jamais vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência. E ele também nos coloca: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É fundamental para eu fazer a oração, conhecida por todos nós, e todos os dias colocados diante de Deus, que haja um perdão. Que Deus, pedir perdão é diário, é confessar o meu pecado, pedir perdão a Deus por tudo aquilo que eu fiz que não agradou, e também aquelas pessoas que nós temos ofendido, praticado coisas contra elas. Então nós temos que perdoar também o nosso semelhante. Assim como Deus nos perdoa, Ele nos dá a capacidade também para que com o amor de Deus em nossas vidas, nós perdoemos a quem nos tem ofendido, magoado, entristecido. E fundamentalmente, a oração nos coloca: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Muitas vezes nós somos tentados a fazer coisas que não agradam a Deus, mas o Senhor nos segura, o Senhor nos guarda, nos protege, nos livra de fazer aquilo que não o agrade. Também nós aprendemos aqui, na oração modelo dada por Jesus, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. É tão bom saber que a minha vida, ela não está somente nesse presente, mas ela tem uma eternidade com Deus. E não há temor nenhum em passar pelas dificuldades, pelas lutas, pelas batalhas, pelos sofrimentos dessa vida, porque eu tenho garantido, através de Jesus Cristo, a vida eterna. Eu tenho a vida com Deus para sempre. E eu já passo, através desse instante, que Ele mandou o Espírito Santo para nós, que é o nosso Consolador. O Espírito Santo habita em nós, e Ele que nos dá essa alegria diária. Nós sentimos já a presença dessa vida eterna já em nós, através da presença do Espírito Santo na nossa vida. E, para concluir a meditação nesta manhã, a humanidade, nesses dias de pandemia, está a aprender a importância dela. A frase mais usada em inglês é Pray for World. Ore pelo mundo. E nós estamos fazendo isso, porque todos nós estamos passando. E estamos descobrindo aí, na nossa conclusão, a oração tornou-se fundamental para a nossa vida atual, mas também é momento agora de cada um de nós, nesta manhã, refletir e pensar no que colocamos ali. É tempo de tocar os céus através da oração. E eu gostaria de convidar a todos para que juntos fizéssemos uma oração. E hoje será uma oração diferente, porque ela será cantada. E nós vamos agora, nesse momento, fazer essa oração diante de Deus. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar. Pois é Ele o meu abrigo, quando tem amor chegar, quando tem amor chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados sem reais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, ao Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz ao coração, trazem paz ao coração. Se confesso os meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência esta triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus
com